Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. Num país onde comer deveria ser um direito, mas se tornou um luxo, encontramos Ionara de Jesus, uma mãe solteira de 43 anos, moradora do Parque Santo Antônio, na periferia de São Paulo. Ionara vive o dia a dia com 3 filhos, incluindo uma jovem acamada, enfrentando uma luta diária contra a inflação descontrolada, que faz os preços nos supermercados parecerem um pesadelo que só cresce. Driblar os preços é como ela descreve sua estratégia para alimentar a família, mas cada vez mais, esses dribles estão se tornando impossíveis. A inflação dos alimentos no Brasil subiu a um alarmante 7,69% no último ano, uma taxa que devora qualquer esperança de estabilidade para famílias como a de Ionara. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apesar de uma pequena desaceleração recente, os preços ainda estão muito além do acessível para muitos. Esses números não são apenas estatísticas frias. Eles são uma realidade dura que morde cada centavo do já limitado orçamento de Ionara. Quando foi que comer bem virou luxo no Brasil? Quem é o verdadeiro vilão dessa fome que assola as famílias brasileiras? Enquanto políticos em Brasília discutem cifras e percentuais, nas periferias das grandes cidades, mães como Ionara enfrentam o dilema diário entre nutrir suas famílias e manter suas contas em dia. Não é exagero dizer que a inflação em alimentos está roubando não apenas o dinheiro, mas a saúde e o futuro de milhões de brasileiros. Nesse cenário, o governo parece jogar um jogo de xadrez, onde as peças são a vida real das pessoas. Recentemente, medidas como a redução de impostos sobre alguns produtos básicos foram anunciadas. Mas será que isso é suficiente? E quanto tempo essas medidas paliativas vão sustentar famílias que já estão no limite? No coração da luta diária de Ionara de Jesus para alimentar sua família, encontra-se uma realidade que muitos brasileiros prefeririam ignorar. Na periferia de São Paulo, onde cada centavo conta, Ionara se vê obrigada a fazer escolhas que nunca pensou serem necessárias. Substituições no carrinho de compras, que antes seriam impensáveis, agora se tornaram rotina. A carne vermelha, um alimento básico para muitos, tornou-se um artigo de luxo, dando lugar à carcaça de frango e espinhas de porco. Restos que muitos desprezariam, mas que, para ela, são soluções viáveis para manter a panela no fogo. Algumas coisas que eram comuns na mesa daqui, como café ou ovos, por exemplo, viraram artigos de luxo nos últimos meses. Lamenta Marisa Munção, diretora de uma entidade local que ajuda famílias carentes. O aumento de 50% no preço do café e mais de 40% no dos ovos reflete uma realidade cruel que afeta diretamente o prato de muitos brasileiros. O feijão, que sempre foi o companheiro fiel do arroz, agora é substituído pelo tipo fradinho, quase pela metade do preço. Ionara adiciona água à panela sempre que requenta, esticando o alimento para que renda mais um dia. Mas o que você faria se tivesse que escolher entre a saúde e a saciedade de sua família? Seria justo transformar a nutrição em um luxo inatingível para tantos? Enquanto Ionara passeia pelas gôndolas do supermercado, cada escolha é um cálculo, uma negociação entre o que pode pagar e o que realmente alimentaria seus filhos. É uma batalha constante contra a inflação, onde os mais pobres sempre saem perdendo. Diante das prateleiras, um simples pacote de farinha de trigo se torna um troféu. E o café, outrora um pequeno prazer diário, é substituído por uma caixinha de chá de capim-santo. Estamos aprendendo a depender menos de cafeína. Ionara sorri, encabulada. Sua realidade é a realidade de muitos, onde a subsistência é uma arte diária de reinvenção e resistência. Essas estratégias de sobrevivência são mais do que simples truques.
São um testemunho da resiliência humana diante da adversidade. Mas até quando vamos tolerar que essa seja a norma? Quanto mais vamos permitir que famílias inteiras dependam de restos para sobreviver? É hora de olharmos essas questões de frente, de provocarmos um debate que vá além das manchetes e que entre nas casas, nas políticas e nas prioridades do nosso país. Porque se não formos capazes de garantir o básico, como podemos sonhar com um futuro? No turbilhão de estratégias de sobrevivência das famílias brasileiras mais vulneráveis, o papel do governo torna-se um foco de intenso debate. Recentemente, a administração atual tomou a medida de cortar impostos de importação sobre alguns produtos básicos, na esperança de aliviar o peso da inflação alimentar. Mas pergunta-se, essas ações são suficientes ou apenas um paliativo diante de uma crise muito maior? André Brás, economista do FGV-IBRE, defende que a inflação dos alimentos é influenciada por uma mistura complexa de fatores, incluindo legados da pandemia de Covid-19 e variações climáticas adversas. No entanto, ele aponta que a única coisa que podemos culpar este governo é pela valorização do dólar causada pela incerteza fiscal. Aqui, vemos uma desconexão entre as políticas aplicadas e os fatores que realmente afetam os preços dos alimentos, criando um cenário onde as medidas parecem mais reativas do que proativas. Até quando vamos aceitar soluções temporárias para problemas crônicos? As ações do governo, embora visíveis, muitas vezes parecem não atacar a raiz do problema, deixando famílias, como a de Ionara, em um estado permanente de incerteza. É crucial questionarmos a eficácia das políticas públicas e exigirmos abordagens que não apenas tapem buracos, mas que pavimentem um caminho sustentável para o futuro. Além disso, enquanto o governo tenta ajustar a economia com medidas macroeconômicas, as realidades nas ruas contam uma história diferente. A redução dos impostos, por exemplo, pode não ser sentida igualmente em todas as camadas da sociedade, especialmente nas mais baixas, onde cada dia é uma luta para que o dinheiro chegue até o fim do mês. Isso levanta outra questão incômoda. As políticas públicas estão realmente alinhadas com as necessidades daqueles no fundo da pirâmide social? Neste contexto, é fundamental que a sociedade civil participe ativamente no debate político, pressionando por mudanças que vão além do superficial. Afinal, políticas alimentares eficazes são aquelas que garantem acesso universal a alimentos de qualidade e a preços justos. Quando o povo começa a questionar e a exigir mais transparência e eficácia na gestão pública, talvez então possamos ver um verdadeiro avanço na luta contra a inflação alimentar. E você? O que pensa sobre isso? Está satisfeito com as medidas atuais ou acredita que é tempo de uma reforma mais profunda nas políticas de segurança alimentar? A voz do povo deve ecoar nos corredores do poder, pois só assim poderemos garantir que nenhum brasileiro tenha que escolher entre comer e viver com dignidade. Enquanto as medidas governamentais tentam estabilizar uma economia marcada pela inflação, nas periferias das grandes cidades brasileiras, as histórias de luta e adaptação se multiplicam. Além de Ionara de Jesus, outras vozes emergem, como a de Luiz Benedito, motorista de aplicativo na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Trocando a estabilidade de um emprego na construção civil pelas incertas jornadas atrás do volante, Luiz viu sua renda aumentar, mas não o suficiente para escapar das garras da inflação. Luiz e sua família são um retrato vivo da desigualdade alimentar que se aprofunda no país. Basicamente comemos só frango agora, diz ele, enquanto observa a vitrine do açougue. O preço do frango, embora mais acessível que o da carne bovina, ainda pesa no orçamento familiar. Além de ser mais barato, o frango tem mais proteína do que qualquer carne vermelha. Ele tenta otimizar o que pode, enquanto sua esposa aproveita para tentar uma dieta forçada pela situação. Essas narrativas revelam como a desigualdade se mede não apenas pelos salários,
mas principalmente pela qualidade e variedade dos alimentos disponíveis nas mesas das diferentes classes sociais. A advogada Léa Vidigal, autora do livro Direito Econômico e Soberania Alimentar, destaca o risco crescente de que as famílias mais pobres tenham acesso precário às proteínas, o que é grave porque a falta delas tem uma série de prejuízos à formação das crianças, por exemplo. Se não é você hoje, poderia ser amanhã. Estamos todos à mercê de um sistema que parece falhar em garantir o mais básico dos direitos humanos, o direito à alimentação. Como podemos aceitar que, em uma nação com tanta riqueza agrícola, milhões lutem para colocar comida na mesa? As histórias de Ionara e Luiz não são exceções. São reflexos de uma crise que se espalha silenciosamente pela sociedade. Portanto, fica o convite à reflexão. Vamos ficar parados até que todos estejam na mesma situação? É imperativo que cada um de nós levante a voz, questione as políticas alimentares e exija que o governo tome medidas não apenas para estabilizar os preços, mas para garantir que cada brasileiro, independentemente de sua renda, tenha acesso a alimentos saudáveis e nutritivos. A luta contra a inflação alimentar não é só de Ionara, Luiz ou do governo. É nossa, de todos nós. Refletir sobre estas questões é o primeiro passo para promover uma mudança significativa. Agora, cabe a nós transformar reflexão em ação. E então, você está pronto para ser parte da solução? E aí, gostou de encarar a realidade de frente? Então não esquece de deixar aquele like para fortalecer. E se ainda não está inscrito, corre lá e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia. Aqui a gente não passa pano, a gente passa a real. Fica ligado que sempre tem mais. Até a próxima, galera!